Bem-vindos ao nosso devocional 30 minutos abençoando o seu dia. Nós estamos na série sobre os salmos, louvor, oração, conhecimento de Deus. Amém? Eu abençoo o seu dia em nome daquele que ressuscitou por você, Jesus Cristo. Eu declaro vida e paz sobre a tua casa, que os seus pensamentos são pensamentos renovados segundo a palavra de Deus. Eu declaro que a fé no seu coração é uma fé que transporta montanhas. Eu declaro que a tua boca é uma boca de sabedoria e autoridade em nome do Senhor Jesus Cristo. Eu declaro que a sua casa está protegida, seus filhos livres do mal, que o Senhor protege tudo que lhe pertence em nome de Jesus. Amém e amém. Bom dia, Amália. Bom dia, Luciano. Shalom, Jorge, paz. Olá, Lili, Sérgio. Amém. E outros irmãos amados. Amém. Kátia, amém. Ana Paula, bom dia, Shalom. Adão Mendes, Fran Silva, tudo bem? Janete, amém. Fernando, glórias a Deus por vocês. Olá, Sueli e Sérgio, amém, amados. Kedma, tudo bem aí em Guarulhos? Fábio, amém, aqui de Gramado, amém. Bom dia, graça e paz. Bom dia, Carla, bom dia, Simone Monteiro, amém. Bom vê-los aqui comigo, louvado seja Deus. Nosso culto pela manhã, amém? É um culto pela manhã, aleluia, louvado seja Deus. Quero orar por você, orar com você, amém? Para que a vontade perfeita do Pai se cumpra na sua vida, amém. Dilnei, professor, tudo bem? Alex, amém. Tainara, Poliana, Tainara, esposa do Fábio, aleluia. Raquel, Joaquina, tudo bem, Joaquina? Como está? Amém. Raquel também. Kátia. Eliane, oi Eliane, amém. Bênção de Deus, amém. Olá, Rose, Patrícia, amém. Aleluia. Vamos, amém, então, começar o nosso devocional em nome de Jesus, aleluia. Hoje falaremos do Salmo 13, amém? Salmo 13. Aleluia. Vou lendo para você. Até quando, Senhor, esquecer-te-ás de mim para sempre? Até quando ocultarás de mim o rosto? Até quando estarei eu relutando dentro de minha alma, com tristeza no coração cada dia? Até quando se erguerá contra mim o meu inimigo? Atenta para mim, responde-me. Senhor, Deus meu, ilumina-me os olhos para que eu não durma o sono da morte, para que não diga o meu inimigo, prevaleci contra ele, e não se regozijem os meus adversários, vindo eu a vacilar. No tocante a mim, confio na tua graça, regozije-se o meu coração na tua salvação. Cantarei ao Senhor, porquanto me tem feito muito bem. Amém. Mais um salmo onde nós percebemos a situação angustiante da alma de Davi, muitos inimigos, e aqui há um grande questionamento no coração de Davi. Até quando, Senhor, o Senhor não responderá? Até quando eu espero? Senhor, ouve o meu clamor. Senhor, olha para mim. No Salmo 34, Davi diz que os ouvidos do Senhor estão atentos ao clamor dos seus filhos, Os olhos de Deus estão voltados para os justos, para os seus filhos. Nós fomos justificados em Cristo Jesus na nova aliança. Mas Davi se encontra numa pressão de alma tão grande, quando a resposta não vem. Provérbios diz que a esperança que tarda faz adoecer o coração. Então, quando não respondemos, ou melhor, não temos as respostas no tempo certo, o nosso coração tende a adoecer, nossa fé a bater, nossa esperança a desaparecer, as dúvidas surgem. Esse, de fato, é um grande teste, é o teste do tempo, o teste da espera, até que o Senhor nos responda conforme o desejo ou a necessidade do nosso coração. Amém? Bem, eu queria então compartilhar com você, será que Deus sempre nos ouve? O que você me diz? Deus sempre te ouve? Ou existe alguma coisa que pode impedir você de ser ouvido por Deus? Dentro deste questionamento de Davi. É interessante que Davi nunca
acabava um salmo com uma linguagem incrédula, jogado no buraco, no chão, pisoteado, jamais. Ele acaba o salmo dizendo: cantarei ao Senhor, porque o Senhor tem feito muito bem. Lembra que quando você louva em meio à dor, quando você bendiz, quando você ordena a sua alma bem dizer, quando as coisas ainda não estão de acordo com aquilo que você quer, você faz o sacrifício de louvor, que é um aroma suave, agradável a Deus, é a chave de Davi que abre as portas. É o que o Senhor Jesus revelou lá em Apocalipse para a igreja de Filadélfia, que ele tem as chaves de Davi, que abre e ninguém pode fechar, que fecha e ninguém pode abrir. Amém? Então o louvor aciona a chave de Davi na sua vida. Por isso, louve o Senhor. Amém? Louve a bondade de Deus acima dos acontecimentos. A bondade de Deus não pode ser medida, queridos, pelas circunstâncias. Nós não podemos medir a bondade de Deus pelas circunstâncias. Deus não está sujeito aos acontecimentos. Ele é sempre o mesmo, sempre será. Ele é Deus, ele não muda, não há variação nele. E ele é bom, sempre bom, independentemente do que nos aconteça. Amém? Louvado seja Deus. Mas eu gostaria de compartilhar nessa linha sobre Deus me ouve. Amém? Lá em João capítulo 11, quando Jesus chega diante do túmulo de Lázaro, morto há 4 dias, a Bíblia diz assim: e Jesus, levantando os olhos para o céu, disse: Pai, graças te dou porque me ouviste. Me ouviste. Amém? Tempo passado. Aliás, eu sabia que sempre me ouves. Então, Deus sempre ouve Jesus. Jesus só declarou diante daquele túmulo o que declarou, ele mesmo explica, para que os outros soubessem. Mas Jesus já estava convicto que o Pai sempre o ouvia. Amém? Sempre o ouvia. Aí você pode dizer, a sua mente pode questionar, mas é Jesus, não é, pastor? É Jesus. Claro que Deus ouve sempre Jesus. Mas você não pode se esquecer que você é uma nova criatura em Cristo Jesus. Aquele que está em Cristo Jesus é uma nova criatura. Você está em Cristo. Você é justificado em Cristo. Você tem paz com Deus em Cristo. Você recebeu a abundância da graça e o dom da justiça e reinará em vida em Cristo Jesus. Em Cristo Jesus você pode todas as coisas. Em Cristo Jesus você é como Ele é. Significa que você está em Cristo Jesus. E quando você pede no nome de Jesus, é Jesus pedindo por você. É Jesus orando ao Pai por você. Ora, se eu estou em Cristo e Ele me dá o seu nome como representante dele diante do Pai, claro que Deus te ouve sempre. Por isso que Jesus diz: tudo que pedides ao Pai em meu nome, Ele vô-lo concederá para que a vossa alegria seja completa. Amém? Então, Deus sempre te ouve. Vamos lançando fundamentos. Lá no Getsemane, Jesus orou e muitas pessoas dizem: olha, o Pai não ouviu, ele clamou por 3 vezes, Deus não queria ouvi-lo, Deus estava esperando ali nesse momento e Jesus não foi ouvido. É um erro pensar assim. Muitos falam e afirmam que Jesus não foi ouvido, mas o escritor aos Hebreus diz o seguinte, Hebreus 5:7, ele, Jesus, nos dias da sua morte, tendo oferecido com forte clamor e lágrimas, orações e súplicas, a quem o podia livrar da morte, e tendo sido ouvido por causa da sua piedade. Tendo sido ouvido, diz a Bíblia. Bem, aonde é que Jesus orou com clamor, com lágrimas, súplicas? Foi no Getsemane. Foi lá no Getsemane que Jesus orou dessa maneira. E a Bíblia diz que Deus o ouviu. Deus o ouviu. É que muitas pessoas interpretam o texto assim: Jesus não queria fazer a vontade do Pai. Então ele diz: Pai, por favor, passa de mim esse cálice, mas não faça a minha, mas a tua vontade. Ou seja, eu não quero fazer a tua vontade, mas não é isso que eu quero, não é isso que eu quero. Tem outro jeito, Jesus, de eu não morrer. Tem outro jeito. Ora, a Bíblia diz que Jesus veio para dar a vida em resgate dos que haviam se perdido. Que Jesus, quando recebe mirra dos magos, a mirra é o símbolo do sofrimento da morte, ele sabia que o destino dele era a cruz. Claro que sabia. Cristo Jesus
já veio com o propósito eterno de ser o Cordeiro de Deus. Então o que Jesus estava orando? Jesus chegou ao ponto de desespero da morte, angústia da morte. Ele sentiu a morte, gotas de suor se transformou em sangue. Jesus estava à beira, à iminência da morte. Jesus quase morreu no Getsemane. Tamanha aflição sobre a vida dele. Então ele disse: Pai, livra-me deste momento, porque eu tenho que morrer na cruz. Tenho que morrer na cruz. Não sei se você lembra quando Jesus diz para alguns discípulos: o Filho do Homem não tem aonde reclinar a cabeça. O reclinar, o único lugar que Jesus podia descansar, reclinando a cabeça, foi na cruz. A mesma palavra é usada na cruz, quando ele reclinou a cabeça, entregando o Espírito ao Pai. E pôde dizer: está consumado. O único lugar de descanso de Cristo Jesus que veio nos resgatar seria no momento que ele liberasse a palavra está consumado naquela cruz. Então Jesus no Getsemane estava pedindo para o Pai não permitir guardá-lo para que ele não morresse naquele momento, mas ele fosse até a cruz para redimir, para resgatar-nos de toda maldição da lei. Aleluia, isso é poderoso. Amém? Então Jesus sempre foi ouvido, sempre foi ouvido. Algumas pessoas dizem: mas se você tem problemas no casamento, Deus não ouve a sua oração. Será mesmo? 1 Pedro 3,7, vou ler o texto para vocês, diz assim: maridos, vós igualmente vivei a vida comum do lar, com discernimento e tendo consideração para com a sua mulher, como parte mais frágil, tratai-a com dignidade, porque sois juntamente herdeiros da mesma graça de vida, para que não se interrompam as vossas orações. Veja, a palavra que interrompam significa cessem ou cortar fora. Então, Pedro está dizendo: olha, quando vocês não vivem a vida como Deus deseja no casamento, as orações cessam. Então, o casal que vive em brigas deixa de orar. Esse é o sentido. Compreendeu isso? Então, quem vive em pé de guerra dentro de casa, deixa de orar. Porque se você orar, as coisas mudam. Amém? Então não significa que as suas orações são interrompidas, mas que você deixa de orar. E se você deixa de orar, você deixa de se relacionar. Se você deixa de se relacionar em comunhão com o Pai, então certamente a sua vida não vai desfrutar de tudo aquilo que é bom que Ele tem para você. Amém? Bem, o pecado, pastor, o pecado está escrito que aquele que não confessa os seus pecados, as suas transgressões, está separado de Deus. Bem, vamos ver isso à luz do Novo Testamento. Amém? Uma vez que Jesus levou todos os nossos pecados e o sangue de Jesus purificou todos os nossos pecados, então como é possível que o pecado que eu ainda cometo, não intencionalmente, mas erramos, certamente erramos, como esse pecado pode me separar de Deus? Ou até alguém que está vivendo uma vida errada e sabe que está vivendo, mas não quer viver essa vida, é diferente daquele que quer viver a vida. Um porco gosta de lama, você pode dar banho nele, a natureza de um porco é lama, ele vai se sujar, mesmo que ele esteja de smoking, ok, novinho. Mas se você pega uma ovelha, ela não gosta de lama, ela quer os pastos verdejantes e mansas águas, para descanso, para se alimentar, para a provisão da sua vida. Amém? Então, natureza. Você é a natureza de Deus. Se você é a natureza de Deus, como você pode amar o pecado? Não tem sentido. Não tem nenhum sentido. Nova criatura, então não existe. A Bíblia é uma falsidade. Esqueça tudo. Não. Claro que você é filho de Deus. Você tem Zoe, a vida do tipo de Deus. Você ama a santidade. Você quer viver nos caminhos da luz. Amém? É isso que nós somos, é uma nova natureza. Não é uma fórmula religiosa, não é um protocolo, não é uma regra. É simplesmente uma natureza. Nós nascemos de Deus, somos como Ele é. Louvado seja Deus. Bem, o pecado. Bem, eu tenho muitos exemplos para citar para você, mas quero citar do paralítico. Lá no tanque de Betesda, significa casa de misericórdia, tanque de misericórdia. Havia um homem há 38 anos, paralítico, que estava aguardando o agitar das águas e um anjo que agitava as águas, qualquer um. O primeiro que pulasse nas águas era curado. Não sei se você lembra da passagem.
E aí Jesus desce até perto dele e diz para ele, você quer ser curado? E ele, do ponto de vista natural, diz, Senhor, eu quero, mas ninguém me lança primeiro. Eles pulam na água, e se eu, quando pulo na água depois, eu só tomo um banho, estou aqui há tantos anos, aguardando um momento, uma oportunidade, não tenho ninguém. Um homem abandonado, um homem dependente dos outros, uma vida limitada, uma paralisia completa, né, na sua vida que limitava ele de todas as coisas. E Jesus disse para ele, simplesmente disse para ele, levanta, toma o teu leito e anda. O homem nem cria, o homem nem sabia que Jesus estava lá. O homem nem sabia que o Senhor dos anjos que agitava as águas estava lá. O Senhor que mandava agitar as águas estava lá. Ele, o grande Deus, Jesus, Deus em pessoa, estava do lado daquele homem e só deu uma palavra de ordem, independentemente da atitude do homem. Você não vê nenhum tipo de fé no homem. E Jesus disse o que para esse homem? Jesus disse que ele deveria ir e não pecar mais, para que algo pior não lhe sucedesse. Então significa que ele estava naquela condição por causa de um pecado. É verdade, pecados podem causar doenças. Ok? Pecados podem sim, pecados sexuais, muitos deles geram doenças sérias, até paralisia pode gerar na vida de alguém. Um pecado deu origem a uma enfermidade. Mas veja que esse homem não confessou arrependimento. Ele estava em pecado e era uma consequência de um pecado. E Jesus não disse, olha, primeiro peça perdão antes de eu ouvir o seu clamor. Não, Jesus disse, levanta, toma o teu leito e anda. Bondade que gera arrependimento. Depois disse, vai e não peques mais. Amém? Isso não é poderoso? Bem, a Bíblia diz ali no mesmo contexto que toda multidão vinha para tocar Jesus, porque dele saíra poder. Em outras passagens, diz que Jesus andava pela rua e os paralíticos ao menos queriam tocar nas suas vestes. Uma multidão de paralíticos. Eu te pergunto, será que não havia ninguém em pecado ali que tocava em Jesus e era curado? Claro que tinham pessoas com pecado. Claro que tinham pessoas com pecado. Mas por que mesmo em pecado, Jesus curava e atendia essas pessoas? Porque o pecado não pode impedir você de se aproximar de Deus. Pode impedir na sua consciência. Você pode ficar limitado na sua consciência. Porque a Bíblia diz que quando você se aproxima do trono da graça, você tem que ter consciência purificada em plenitude de fé. Amém? Plena certeza de fé com a consciência purificada de... Amém? A Bíblia diz, né? O sangue purifica a sua consciência. Então, sua consciência, se você sabe que você tem acesso ao Pai, mesmo que você errou, mesmo que coisas erradas você cometeu, você sabe que o sangue justifica você, você tem ousadia para chegar no trono da graça. E esse é o momento oportuno para você desfrutar de mais graça de Deus. Por que isso é importante? Porque quando as coisas não funcionam na nossa vida, nós questionaremos isso. O diabo vai te ajudar a questionar, será eu cometi um pecado? Saí fora da vontade de Deus. Eu não devia ter feito isso. Por que eu não ouvi? Olha só onde eu estou. Davi, no Salmo 23, ele diz, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não é Deus que o guiou para lá, não foi o bom pastor. O bom pastor só te leva a pasto dos verdejantes, às mansas águas. Mas ainda que eu tenha entrado no vale da sombra da morte, ele diz, o Senhor está comigo. O Senhor prepara uma mesa na presença dos meus adversários. Então, se você está numa circunstância que você acha que você errou, num caminho como o vale da sombra da morte, prepare-se, porque a mesa está pronta. Amém? Prepare-se, porque Deus vai te exaltar na presença daqueles que se opõem a você. Deus vai mostrar que é com você, por você. Foi por você que ele fez todas as coisas. Então, confie na bondade do Pai, confie que você é sempre ouvido. Na lei estava escrito assim, em Números 5, 2, ordena aos filhos de Israel que lancem fora do arraial todo leproso, todo que padece fluxo e todo imundo por ter tocado em algum morto. Então, 3 tipos de pessoas que representam aqui a plenitude do pecado na velha aliança tinham que ser lançados fora do meio de Israel, do acampamento de Israel. O leproso,
o que padecia qualquer tipo de fluxo, ok? Qualquer sangue que saísse do corpo ou qualquer líquido que saísse do corpo, isso seria o sentido do fluxo, tanto homem quanto mulher, e todo imundo que tocou em algum tipo de cadáver. Olha só, a graça em pessoa. A Bíblia diz lá em Mateus 8 que Jesus, ao encerrar o Sermão do Monte, as bem-aventuranças, ele desce do morro rumo ao encontro de um leproso. O homem, quando viu Jesus, se aproxima dele e diz: Senhor, se tu podes, ele disse, na verdade, deixa eu falar as palavras certas, né? Ele falou: Senhor, se tu queres, tu podes curar-me. Porque ele não duvidava da palavra de Jesus, do poder de Jesus, porque ele estava ali ouvindo a palavra do Sermão do Monte e a fé foi gerada no coração dele. Então a dúvida dele era se o Senhor queria curá-lo, porque lepra era uma condição de maldição naquela época, era assim que era interpretada. A lepra era um tipo de pecado na Bíblia. E aí Jesus, compadecido no coração, a Bíblia diz que ele profundamente compadecido. Esse é Deus. Deus se compadece, sente a nossa dor, a nossa necessidade, ele conhece a nossa aflição, ele se identifica conosco. Isso é o coração de Jesus. Jesus é assim, Deus é assim. E ele estende a mão e disse: quero, filho. Quero, fica limpo. E ele imediatamente ficou livre daquela lepra. Aleluia. Amém. Então Jesus elimina da lei aqueles que deveriam ser banidos. O primeiro, leproso. A Bíblia diz que nessa sequência Jesus está caminhando e há uma mulher que padecia 12 anos de um fluxo, 12 anos de uma hemorragia. Vai e toca nas orlas da veste de Jesus. Ele para, procura essa pessoa, olha para ela e diz: filha, tua fé te salvou. Veja, a lei dizia que o que tinha fluxo deveria ser banido, mas a mulher se aproximou de Jesus. O que ela viu em Jesus? Graça, amor, aceitação. A consciência de pecado não pôde impedi-la de tocar em Jesus. A lei afirmava isso. O leproso se aproximou de Jesus. Ele ousou pedir. Bem, Jesus, ali naquele contexto, cura a mulher, mas Jesus estava caminhando rumo à casa de Jairo. Jairo, um chefe da sinagoga, havia clamado para o Senhor ir até a sua casa porque sua filha estava à beira da morte e morreu. Porque chegaram os servos de Jairo dizendo: ela já morreu, não perturbes mais o mestre. E Jesus vai até a casa de Jairo, toca na menina e a menina ressuscita. Então a lei dizia que você deveria banir o leproso, o que tinha fluxo, ou algum imundo que tocou em cadáver. E Jesus toca no leproso, cura o leproso, a mulher toca em Jesus, o fluxo cessa, e Jesus toca no morto e o morto ressuscita. Amém? Então significa que todos esses tipos de pecado do Velho Testamento, na Nova Aliança, não foram barreiras para Jesus curar. Não foram e não são. A verdade é que não são, a verdade é que o sangue é maior, a verdade é que o sacrifício perfeito de Jesus consumou todas as coisas e nos deu livre acesso à presença de Deus. Nada, nenhuma promessa escrita, nenhuma promessa tem o não de Deus. Todas têm o sim de Deus para a sua vida. Todas. Você pode falar: não sei se isso é para mim, talvez seja para o outro. Não, é para mim, é para nós. Somos filhos e somos herdeiros, nos pertence. Amém? Porque, Davi, nós queremos responder. Amém? Claro que o Senhor deixa todas as percepções, os anseios escritos na palavra. Davi clamava: Senhor, o Senhor não está me atendendo. Olha a pressão que está na minha vida. Talvez você esteja nesse momento. Nada acontece, seu emprego, o que você precisa, você perdeu, casamento, coisas assim. Você fala: mas nada está acontecendo. Deus se esqueceu de mim, estou como Davi. Não, querido. Celebre ao Senhor. Olha o fim, olha o que Deus fez com Davi, fará com você também. Ele te colocará sobre a rocha, vai te dar um novo cântico no lábio. Louve ao Senhor em meio à situação mais difícil da sua vida, porque essa é a expressão da fé. Aí você pode dizer: bem, uma fé pequena pode impedir o milagre. Uma fé pequena pode impedir o milagre. Eu gosto de lembrar do texto que Pedro diz para Jesus: Senhor, se és tu,
Jesus estava andando sobre as águas. Manda-me ter contigo. E Jesus disse, vem. Aí Jesus falou para ele, quando ele começou a submergir, por que duvidaste, homem de pequena fé? Bem, a fé de Pedro era pequena, mas era suficiente para andar sobre as águas, pelo menos por um tempo. Amém? Amém? Era uma fé suficiente para sair do barco. Bem, quero dizer que fé pequena pode realizar grandes coisas. Amém? Grandes milagres pode uma fé do tamanho de um grão de mostarda realizar na sua vida. Mas a Bíblia diz em Mateus 17 que Jesus estava no Monte da Transfiguração, Tiago, Pedro e João estavam com ele, onde o Senhor se revela em glória. Ele desce do monte, vê uma agitação, se aproxima e um homem diz, olha, eu trouxe meu filho para que fosse curado, e os seus discípulos não puderam curá-lo, expulsando um demônio que tenta matar o meu filho. E Jesus diz, ó geração incrédula, até quando vocês vão sofrer? Quando você não crê, você sofre. Você sofre. Então você creia para que qualquer sofrimento que o mundo, que as circunstâncias queiram impor em você, sobre a sua vida, a sua casa, desapareçam. E Jesus disse, trazei-me o menino. Trouxeram Jesus, numa palavra, expulso o demônio. Amém? Bem, havia muita incredulidade ali. Ninguém cria. Os discípulos estavam até decepcionados, sem entender os acontecimentos. Mas tudo isso não foi impedimento para que o milagre acontecesse. Amém? Compreende isso? Não foi impedimento. E não é. Deus vai descer no nível da sua fé. Se você fala, pastor, eu estou como Tomé, eu preciso de um sinal, preciso ver alguma coisa, porque eu não consigo ir além disso. Jesus vai aparecer para você, o Espírito Santo vai te dar uma palavra de fé, ele vai colocar uma semente de poder dentro do seu coração, ele vai renovar os seus pensamentos, ele vai te dar um novo cântico nos lábios, ele vai vir ao seu nível. 8 dias depois, Jesus aparece e diz, Tomé, ele veio para satisfazer uma necessidade do seu filho Tomé. Assim é com você, conosco. Ele virá, amém? Ele virá ao seu encontro no momento que talvez você pense que tudo acabou. Ele está atento, ele está ouvindo o seu clamor, ele conhece a sua necessidade. Antes que você profira palavras, ele já sabe, diz a Bíblia. Ele é seu Pai que te ama, amém? Então você pode descansar nessas verdades poderosas. Pode dizer amém, amém. Louvado seja Deus. Bem, Jesus sempre é ouvido pelo Pai. E você é sempre ouvido porque você está em Cristo Jesus. Amém? Aleluia. Eu quero orar, então, em concordância com você, nesses minutos que nos restam. Aleluia. Para que o Pai que nos ouve, o Pai que sabe todas as coisas, que diz, pede-me e você vai receber. Pede-me no nome de Jesus e você vai receber. Eu concordo com você. Não sei qual é o seu pedido, a sua necessidade, mas se você tiver aí possibilidade de orar comigo, eu queria que você orasse nesse momento. Amém? Em nome de Jesus. Ou depois você pare e ore, fale, anote a sua oração. Tenha certeza que você orou com o coração para Deus, voltado para o Senhor, porque você é filho amado de Deus e certamente Ele ouve o seu clamor. Amém? Acho que precisaríamos falar um pouco mais sobre isso, mas o nosso tempo é findo aqui. Em nome de Jesus. Ore comigo. Pai, em nome de Jesus. Eu oro pelos meus irmãos que me ouvem nesta hora. Nós oramos em concordância. Tua palavra diz que quando 2 ou 3 concordarem na terra a respeito de algo, será concordado, Senhor. Pai, cremos no poder do Teu Espírito que une as nossas orações, que une o nosso coração em expressão sincera diante do Senhor. Sabemos, Senhor, pela Tua palavra, que o Senhor sempre nos ouve, que os seus ouvidos estão atentos ao nosso clamor. Está escrito que esta é a confiança que temos para contigo, que se pedimos algo segundo a tua vontade, o Senhor nos ouve. Se sabemos que nos ouve, estamos certos que o Senhor nos dará aquilo que lhe pedimos. Nós cremos em toda a tua bondade, o Senhor que provê, o Senhor que diz que se alegra na prosperidade dos teus filhos. Pai, nós pedimos àqueles que necessitam de portas abertas de emprego, de conexões, de negócios, em nome de Jesus Cristo. Portas se abram. Aqueles que precisam de conexões, de milagres na área financeira, de prosperidade, em nome de Jesus
Cristo. Receba, em nome de Jesus Cristo, aqueles que necessitam de cura, em nome de Jesus Cristo, em nome do Senhor Jesus, nós expulsamos toda enfermidade e comandamos, seja curado na alma, no corpo, em nome de Jesus. Aqueles que precisam de paz, de restauração, no casamento, nos relacionamentos com os filhos, em nome de Jesus Cristo, nós expulsamos toda obra maligna, toda confusão, desapareça. Declaramos restauração no amor, na esperança, na fé, no nome de Jesus Cristo. No nome de Jesus. Que o seu dia seja mais que abençoado. Que você tenha soluções do céu para os problemas desta vida. Que Deus te conduza no triunfo poderoso de Jesus Cristo. Amém e amém. Amém. Você pode dizer amém? Louvado seja Deus. Aleluia. Que bom estarmos juntos. Deu o nosso horário. Amém. Não deixe de compartilhar a live. É até bom que você já se programe para amanhã, compartilhar, chamar antes de começarmos, porque este culto nosso da manhã, amém, ele estabelece um ritmo para o seu dia, amém, você celebre, faça como Davi, quanto a mim, cantarei ao Senhor, ele diz, porquanto me tem feito muito bem, cantarei ao Senhor, amém, no meio da aflição Davi dizia isso, porque ele cria de coração, regozije-se, louve ao Senhor de todo o coração, porque ele é a tua salvação, e você vai ver o milagre de Deus. Aleluia. Depois você compartilha aí conosco, amém? Abraço carinhoso, obrigado por estarmos juntos. Até amanhã no nome de Jesus. Amém, amém.